Olá, aluno, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos continuando aqui o nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Nesta aula 3, nós vamos falar sobre governança corporativa. Qual é a importância da governança? E, claro, o que é governança corporativa, né? Você deve estar se perguntando, Silvio, mas que bicho de 7 cabeças é esse? Não é um bicho de 7 cabeças, é algo relativamente simples e está relacionado à transparência, ao comando da empresa, ao relacionamento da empresa com os investidores, né? Os diretores, o presidente, o conselho. Como o conselho, por exemplo, faz com que os pequenos investidores participem da empresa. Existe um órgão no Brasil chamado IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele, IBGC, ele cria uma série de regras, de normas, né, de códigos de conduta, digamos assim, que as empresas devem seguir. Obviamente que essas regras, elas não são obrigatórias. As empresas voluntariamente aderem ou não a isso, a esses modelos, a essa conduta que se espera de um empresário, do dono do negócio. Tá? Então, o IBGC, ele, de acordo com a conceituação deles, eles falam que a governança é um sistema que assegura aos sócios proprietários o governo estratégico da empresa e a monitoração da direção executiva. Né? E essa relação entre a propriedade, quer dizer, os donos, os sócios da empresa e a gestão da empresa se dá através do conselho de administração da empresa, através da auditoria independente e através do conselho fiscal. Então essas companhias, essas empresas de capital aberto, que são grandes companhias, elas precisam ter essa estrutura. Tem que ter um conselho de administração, tem que ter um conselho fiscal dentro da companhia e tem que ter uma auditoria externa, uma auditoria contratada que vai auditar as contas, as finanças, né, e vai ver se os procedimentos e os processos estão dentro da legalidade. Qual é o objetivo dessa governança, então? Implantar uma boa governança corporativa significa dar aos sócios, aos participantes da empresa, sejam eles quem for, mesmo aquele pequeno participante, aquele pequeno acionista, né, que comprou suas ações na Bolsa de Valores, é dar a esses sócios a equidade, que é igualdade, é dar transparência nos negócios, nas decisões que são tomadas dentro da empresa, ter responsabilidade pelos resultados, né, numa linguagem americana muito utilizada aqui no Brasil, isso chama-se de accountability, quer dizer, você ser responsável por aquilo que você está produzindo. É fazer lucro, é fazer resultados, é fazer a empresa crescer, mas não a qualquer preço. Tendo responsabilidade sobre aquilo, respeitando leis, respeitando normas, respeitando inclusive questões morais ligadas à empresa, ao negócio. E ter também, né, obediência às leis, né, ter compliance, ter alto padrão de compliance dentro da empresa. Então, quando a gente fala em governança corporativa, envolve todos esses aspectos. Veja que são aspectos fundamentais para você que vai ser sócio, que vai ser investidor, que vai ser dono de fato dessa empresa comprando suas ações. O que acontecia muito no passado? Empresas privadas, principalmente empresas familiares, tinham muitas dificuldades, né, onde os próprios acionistas eram os gestores da empresa, do negócio. Né? E isso confunde a propriedade e a gestão. Ou seja, o dono da empresa, geralmente uma empresa familiar é assim, né? O dono da empresa é o presidente da empresa, ele que comanda os negócios, ele que toma as decisões de uma forma absolutamente centralizada, sem ouvir opiniões de outras pessoas, de grupos. Não existe um conselho formado para que mais cabeças possam ajudar a tomar essas decisões e não há transparência. Quer dizer, ele toma a decisão, ele implementa a decisão, ele não comenta com ninguém e fica por isso mesmo. E numa empresa que tem capital aberto, que tem ações na bolsa, que tem às vezes milhares de investidores, é inaceitável que as coisas funcionem dessa maneira. Então essas empresas precisam ter transparência. Elas precisam fazer o investidor participar do negócio. Poxa, se você é dono da empresa, você precisa saber o que está acontecendo na sua empresa. Não é isso? Então a ideia de ter essas regras de governança é fazer com que isso de fato aconteça no dia a dia. Então cada vez mais as empresas tendem a se profissionalizar,
A privatização dos negócios ajudou nisso. A globalização, né, do mercado, o mundo hoje é globalizado, também ajudou a melhorar isso. E o afastamento das famílias do comando das empresas. Veja, a família ser dona da empresa, ser majoritária, ser controladora da empresa, não tem problema. Desde que haja pessoas contratadas para tocar os negócios que sejam de fato profissionais do mercado, né? Às vezes, por exemplo, o que acontecia muito em empresas, e ainda acontece hoje em empresas que não se preparam para esse processo de sucessão. A boa governança se preocupa com sucessão também. Ou seja, se morrer, por exemplo, hoje o presidente da companhia, quem é que assume no lugar dele? Tem alguém preparado? Muitas vezes, as empresas familiares, o patriarca da família, como eu falei, ele é o principal acionista da empresa, ele comanda os negócios da empresa, ele é o CEO da companhia, ele faz tudo. E na ausência desse cara, o que acontece? Muitas vezes as empresas morrem. As empresas não conseguem fazer essa transição, essa passagem, porque não tem outras pessoas preparadas para assumirem na sua ausência. Então isso deve ser uma preocupação importante também. Então a governança corporativa, ela olha também para esse aspecto. Será que a empresa está formando líderes? Será que a empresa está formando pessoas aptas, capazes a assumirem posições relevantes, inclusive de ser presidente da companhia? Então empresas que têm boa governança têm todas essas preocupações. Eu coloquei aqui na tela o site, né, uma página, um print da página da Lojas Renner. Por quê? Porque é uma empresa que tem sido reconhecida ao longo dos anos como uma empresa que tem boa governança, que tem regras claras de governança, tem regras claras, né, transparentes de gestão do negócio, tem uma participação efetiva dos próprios acionistas na companhia, uma empresa que só tem ações ordinárias, isso facilita o processo, ela já está no novo mercado. Como tal, todos os acionistas da companhia têm direito ao voto nas assembleias, né? E podem ver que tem transparência. O próprio site ele traz informações, por exemplo, sobre os balanços, notícias sobre a empresa, informações sobre as assembleias da empresa, informações para os acionistas, para analistas, para a imprensa, para a mídia, serviços de atendimento aos acionistas também são importantes. Por exemplo, você tem um canal para ligar, para saber informações da companhia, tem um canal para mandar um e-mail, para se corresponder de alguma maneira, para conseguir tirar dúvidas, né, ou esclarecer algum ponto sobre a companhia. Então, tudo isso faz parte de boas táticas, estratégias. Ter uma boa governança corporativa exige isso e muito mais. A partir disso, o que a Bolsa fez? Ela criou os chamados segmentos especiais de governança. O que são os segmentos especiais? São esses 4 que aparecem aí na tela de vocês. A Bolsa dividiu as empresas que lá estão listadas, são negociadas, entre empresas do nível 1, do nível 2, do novo mercado, do Bovespa+, ou tradicionais. O que são as tradicionais? Aquelas empresas que não oferecem nada de diferente, nada de especial quando se trata de governança corporativa. Não quer dizer, gente, necessariamente, cuidado que a gente não pode rotular as empresas, que necessariamente aquelas empresas que não estão em nenhum desses segmentos não sejam boas oportunidades de investimento. Sob o aspecto da governança, não são recomendáveis. Agora, em termos de negócio, podem ser bons negócios, mesmo não tendo uma boa governança corporativa, podem sim ser uma boa oportunidade de investimento. Tá? Então, sempre precisa saber separar, saber ter essa consciência de que só isso, só o fato de uma empresa estar no novo mercado, não é garantia de sucesso, não é garantia de ser um bom investimento. Bom, dentro do nível 1, a gente tem algumas regras que precisam ser obedecidas. Eu já vou mostrar algumas delas na sequência. Existe um padrão, ou seja, se uma empresa que está no mercado tradicional atender um determinado conjunto de requisitos, ela passa a receber a chancela de nível 1. É como se a própria Bolsa colocasse um carimbo na empresa, dizendo, ó, esta empresa eu atesto que ela tem boas práticas de governança que merecem este nível, nível 1. Tá? Se a empresa conseguir atingir mais um determinado conjunto de requisitos, ela passa para o nível 2, que já é um estágio mais avançado. Então começa com o nível 1, vai para o nível 2.
Se ela conseguir atender a todas as exigências da boa governança corporativa, ela passa a fazer parte de um seleto grupo chamado Novo Mercado. Dentro do Novo Mercado, como eu falei antes, uma das principais exigências é somente ações ordinárias. Em todos os demais segmentos, as empresas ainda podem atuar com ações preferenciais e ordinárias. Tá? Mas no Novo Mercado, somente são aceitas negociações de ações ordinárias. Isso é muito importante, isso faz total diferença dentro da transparência, dentro das questões ligadas à governança corporativa. Nessa tela, nós temos alguns pré-requisitos, digamos assim, que as empresas precisam atender para serem classificadas em determinados níveis. Bom, vendo a coluna da direita, vocês percebem que, para fazer parte do mercado tradicional, praticamente não há regras. As regras em relação à governança são extremamente flexíveis. As empresas, na época, poderiam abrir capital e vender as suas ações sem muitas exigências com relação à governança. Com o passar do tempo, como nós falamos, o mercado começou a exigir, a Bolsa começou a criar regras, o IBGC começou a criar esses manuais de governança, essas regras que devem ser obedecidas, e para aquelas empresas que seguem voluntariamente essas regras, elas passam a receber essa chancela, passam a receber um carimbo, digamos assim, de qualidade sob a ótica da governança. Então, no mercado tradicional, por exemplo, a empresa não tinha que ter um número mínimo de ações em circulação. Eu poderia abrir um capital, sei lá, eu tenho uma empresa que vale R$1 bilhão e eu vendo apenas 10%, 100 milhões de ações dessa companhia no mercado. Os outros 90% continuam concentrados em mim. Veja, para ser segmentada num desses níveis, ela precisa ter no mínimo 25% de free float. Tá? Free float, como a gente já diz, floating é negociação, free é livre. Então, são aquelas ações livres para a negociação. Tá? Então, pelas regras do nível 1, nível 2, Novo Mercado e Bovespa+, a empresa tem que ter no mínimo 25% das suas ações disponíveis para serem negociadas no pregão da Bolsa. Por que isso é importante? Você vai dizer assim, mas qual é a diferença da empresa ter 10, 15, 25, 30, 50% free float? É a garantia de que a empresa vai ter uma liquidez melhor na Bolsa. Veja, se eu tenho uma empresa que vale 1 bilhão, como eu falei para vocês, e eu vendo apenas 100 milhões em ações, eu vou ter uma liquidez talvez razoável, pequena. Se eu vender metade da minha empresa na Bolsa, ou seja, 500 milhões em ações, com certeza elas terão uma liquidez maior, porque haverá uma disponibilidade maior de ações, grandes investidores vão se animar também a comprar essas ações, porque você pode comprar e vender em grande quantidade tendo liquidez, fundos vão comprar essas ações, estrangeiros vão comprar essas ações e essas ações, portanto, vão ter giro, vão ter um fluxo de negociação bastante interessante. Isso é importante para o mercado. Então, a Bolsa quer que aquelas empresas que se listam, que lançam ações no mercado, tenham de fato uma boa liquidez, que é bom para todo mundo. É bom para a empresa, é bom para a Bolsa, é bom para os próprios investidores, enfim, todo mundo ganha se a empresa tem uma boa liquidez. Então ela precisa ter um free float mínimo de 25%. No Bovespa+, o Bovespa+, é um segmento específico, novo, que foi criado depois, que tem alguma flexibilização das regras do nível 1, nível 2 do Novo Mercado, principalmente do Novo Mercado. Por quê? Porque a ideia do Bovespa+, é atrair empresas menores, é atrair empresas emergentes para dentro da Bolsa de Valores. Empresas que talvez ainda não tenham condições de acatar, digamos assim, todas as regras do Novo Mercado. Então ele flexibiliza um pouco essas regras. Então, para o Bovespa+, por exemplo, com relação a essa questão do free float, a empresa pode ter 25% free float até o 7º ano de listagem. Ou seja, ela pode entrar com free float menor nos primeiros anos e depois ela vai aumentando esse percentual, essa participação, até chegar aos 7%, aos 25%, aliás, no 7º ano. Tá? Com relação à característica dessas ações. Uma empresa que faz parte do Novo Mercado só pode ter ações ordinárias, as ONs. As empresas que fazem parte do nível 1, do nível 2, do mercado tradicional e do Bovespa+, podem ter ações ON e PN.
Só que no Bovespa+, tem um detalhe, somente as ações ON podem ser negociadas na Bolsa, ou seja, na estrutura de capital podem existir ações preferenciais, mas elas não podem ser oferecidas aos investidores dentro da Bolsa. Tá ok? Conselho de Administração, que é o conselho que comanda a empresa, né, do qual faz parte o presidente da companhia. Numa empresa tradicional e no nível 1, ele tem que ter no mínimo 3 pessoas, 3 membros fazem parte do conselho. Para que a empresa ingresse no nível 2, no novo mercado ou no Bovespa+, aliás, no nível 2 e no novo mercado, tem que ter no mínimo 5 membros. Tá? No Bovespa+, também tem a flexibilização que o conselho pode ser composto por 3 membros. Outras regras dos níveis de governança. Por exemplo, as demonstrações financeiras. Tá? Existe um padrão internacional de apresentação das demonstrações, dos balanços, dos demonstrativos de resultados do período. No mercado tradicional, no nível 1 e no Bovespa+, é facultativo a empresa optar por padrões internacionais, ou seja, a empresa pode ainda apresentar o balanço dentro dos padrões brasileiros, antigos, ultrapassados. Mas isso é uma faculdade, não quer dizer que ela deva fazer isso, ela pode fazer isso. Por quê? Porque já é recomendável que ela apresente os balanços, mesmo estando no tradicional ou no Bovespa+, que ela apresente os balanços já dentro do padrão americano ou europeu. Americano é o padrão US GAAP e europeu é o padrão IFRS. São 2 padrões internacionais aceitos para balanço. Vocês vão dizer, professor, mas que diferença vai fazer a empresa fazer o balanço no nosso padrão, no padrão americano ou europeu? A diferença é que a linha final vai ser diferente, o lucro da empresa vai ser diferente, porque tem várias contas, digamos assim, várias rubricas que são contabilizadas de maneira diferente dentro de um padrão ou de outro. Então, por exemplo, a própria questão da depreciação, que eu sei que é uma coisa que impacta bastante. Os americanos, pelo padrão americano, uma depreciação de um carro, por exemplo, é muito mais rápida do que pelo padrão contábil brasileiro. Tá? Então, se você depreciar mais ou menos, isso impacta no lucro da empresa, no resultado final. Tá? Então, por isso que é importante esse padrão aí. Então, as empresas que estão no novo mercado nível 2 têm que adotar padrões internacionais, que são muito mais transparentes e muito melhores. Concessão do tag along. O que vem a ser o tag along? Tag along, na verdade, é você estender o preço pago por uma empresa na compra do seu controle acionário aos demais acionistas. Professor, não entendi. Vamos lá, vamos na prática. Imagine que uma determinada empresa é comprada por outra empresa. Só que essa empresa que foi comprada tem ações na bolsa. Tá? As ações na bolsa estão valendo R$50 cada uma. E eu tenho ações dessa companhia. Só que ela foi comprada, o controle da empresa foi comprado por um outro controlador. Tá? Então imagina que esse novo controlador pagou mais do que R$50 pelas ações que estavam em poder do controlador que vendeu a companhia. Se esse vendedor, o controlador, que era meu sócio na empresa, vendeu a sua participação por mais do que R$50, eu passo a ter o direito ao mesmo preço. Ou seja, se o controlador vendeu as suas ações por R$60, eu, Silvio, que eu tenho ações dessa companhia, também passarei a ter direito de vender as minhas ações ao mesmo preço de R$60. Isso é estender 100% do tag along. Tá? Então, isso evita com que uma empresa da qual você tem ações, você pequeno investidor da Bolsa, essa empresa seja vendida para um outro grupo, o preço pago pelas ações pelo outro grupo seja infinitamente maior do que as ações valem na Bolsa e você não tem ganho em cima disso. Então, assim você ganha também, você tem esse benefício. Tá? Então, para as empresas que estão no nível 2 e no novo mercado, elas já precisam oferecer 100% de tag along para todas as ações ordinárias que as pessoas têm. Então, se eu tenho uma empresa que está no novo mercado, ela foi vendida, eu vou ganhar o mesmo preço que o controlador ganhou. Agora, aquelas empresas que estão ainda no mercado tradicional ou no nível 1 de governança, eles não são obrigados a oferecer esse 100% tag along, apenas 80% para as ações ordinárias. E as ações preferenciais, nesse caso, não têm esse benefício. Tá? No Bovespa+, 100% também de tag along para as ações ordinárias. São as únicas, como nós falamos, negociadas no pregão.
Adoção da Câmara de Arbitragem. O que é uma Câmara de Arbitragem? Câmara de Arbitragem é um ambiente, um recinto especialmente criado para a resolução de conflitos. Tá? Conflitos quais? Conflitos societários. O que se entende como um conflito societário? Conflitos que envolvem a sociedade, que envolvem ações, que envolvem o comando da empresa, que envolvem participações societárias. Então, se houver um conflito, por exemplo, entre investidores minoritários, que são aqueles que compram as ações na bolsa da companhia, e os majoritários, que são os controladores da companhia, esse conflito deve ser resolvido numa câmara de arbitragem e não na justiça comum. Tá? Então, existem estruturas específicas que cuidam disso. Se a empresa está no nível 2, no novo mercado ou no Bovespa+, ela obrigatoriamente tem que aderir à câmara de arbitragem. Obrigatoriamente esses conflitos passam por essas câmaras, por esse juizado, digamos assim, independente, para que se tente chegar a um denominador comum. Se a empresa está no nível 1 ou no mercado tradicional, isso é facultativo. Ela pode aderir à Câmara de Arbitragem, mas não é obrigada. Tá? Isso é muito bom, gente, porque facilita, porque agiliza a solução dos conflitos dentro da companhia e evita que a empresa tenha problemas, algum projeto fique parado, ou fique estagnado, ou que isso de alguma maneira possa vir a prejudicar o andamento dos negócios da companhia. Tá? Por isso que é interessante esse sistema de resolução de conflitos via Câmara de Arbitragem. Então essa Câmara de Arbitragem, como nós falamos, em algumas situações é obrigatória a sua adesão, em outras situações não é obrigatório. Aí no seu material, aluno, na sua apostila que você recebeu, tem muitas informações, muitos detalhes a mais sobre governança corporativa. Tem todas as explicações, todos os esclarecimentos, todo o detalhamento. Recomendo, sugiro que você faça uma boa leitura desse material, né, onde tem alguns aspectos a mais. Aqui eu fiz apenas um resumo na minha apresentação dos principais pontos que envolvem a governança corporativa no dia a dia dentro das companhias. Tá? Mas lembre-se que o foco das regras de governança corporativa é dar transparência, dar equidade, é dar participação, é fazer com que efetivamente o investidor se sinta parte da empresa, se sinta parte do negócio, saiba o que está acontecendo dentro da empresa. A empresa tenha regras claras que não favoreçam nem A nem B e que sejam sim iguais para todo mundo. Essa é a lógica por trás dos conceitos da governança corporativa, que aliás é muito bom para você que é investidor dessa companhia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho, mais novidades. A gente vai falar na próxima aula sobre o processo de IPO, como funciona o processo de abertura de capital, a venda de novas ações dentro do mercado de capitais. Tá bom? Obrigado e até lá.